Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Pois bem, vamos dar seguimento, nessa ocasião às exposições que vêm ocorrendo na primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. E nessa ocasião nós iremos nos debruçar sobre os versos 1 e 2 do capítulo 6. Esse é um texto muito delicado para o nosso tempo atual, para os nossos dias atuais, por tocar num tema sensível para nós, que é o tema da escravidão. Por vezes esse texto é usado por pessoas não cristãs e até mesmo cristãs para apoiar a escravidão e legitimá-la. Mas, como veremos ao estudar a Escritura nesse momento, em nenhum trecho da Escritura ou em nenhum momento a Escritura, a Sagrada Escritura, a Palavra do Senhor, apoia o regime da escravidão. Pois bem, então, antes de tudo, vamos fazer a leitura do trecho e logo após uma oração. Então, esse texto diz assim: todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos crentes e amados. Ensina essas coisas. Oremos. Deus, nosso Pai, queremos nesse momento te agradecer por termos acesso à Tua Palavra, termos acesso à Tua vontade registrada nas Escrituras. Obrigado, Deus, por podermos ler a Bíblia, a Tua vontade expressa na nossa língua. Obrigado por podermos fazer isso livremente. Pedimos nesse momento, humildemente, que o Senhor nos ajude cada irmão e irmã a entender a Tua Escritura mediante a ação do Teu Espírito, a iluminação, o entendimento, a compreensão gerada pelo Teu Espírito. E que, a partir disso, possamos aplicar corretamente a Tua vontade às nossas vidas. É isso que nós te oramos, Deus. Em nome de Jesus, nós fazemos isso. Amém. Nós já vimos muita coisa, graças a Deus, nessas exposições que estão ocorrendo na carta de 1 Timóteo. Desde o primeiro capítulo até agora, o último capítulo, capítulo 6, o Senhor já nos ensinou muitas e muitas coisas a respeito de como proceder na casa de Deus ou de como proceder na igreja, que é a família de Deus. O primeiro capítulo, por exemplo, nos ensinou que a igreja de Deus deve se apegar à palavra de Deus. Ora, se a igreja não pertence aos homens, apesar de ser formada por seres humanos, se a igreja é de Deus, então ela deve se apegar à palavra de Deus, à vontade de Deus exposta na Sagrada Escritura. Ela deve se apegar à palavra de Deus, ao ensinamento correto da Sagrada Escritura, da sã doutrina, da doutrina saudável, sem mácula, correta, e não a doutrinas falsas ou de falsos mestres. Logo, deve ser estabelecido na igreja, de maneira clara, evidente, o costume da exposição sadia e correta do ensino bíblico contra tendências heréticas, que não condiz com a sã doutrina encontrada nas Sagradas Escrituras. Então esse é o cerne, é o ponto central do capítulo 1, que já foi exposto nessa série de exposições. O segundo capítulo nos ensinou como a igreja deve se portar quando estiver reunida, ou seja, junta para a adoração ao Senhor, para o culto cristão público. E nos ensinou também algumas das práticas que devem ocorrer nessa ocasião de culto público. Então, o cerne do capítulo 2
é dado, né, a esse tema, a essa prática tão comum dos cristãos, né, que é a prática do culto cristão público. O terceiro capítulo nos ensinou a respeito da qualificação necessária para o exercício da função ou do serviço pastoral e diaconal. Além disso, ela também nos ensinou sobre o que é a igreja, ou sobre qual é a identidade da igreja. Então, esses foram os pontos centrais que nós pudemos aprender na exposição do capítulo 3 de 1 Timóteo. O capítulo 4 de 1 Timóteo, ou o quarto capítulo, nos ensinou mais um pouco a respeito da atuação dos falsos mestres sobre os quais o apóstolo Paulo havia falado no primeiro capítulo, né? Então, além de ele desenvolver um pouco mais a respeito de quem eram esses falsos mestres, de como eles atuavam, ele também nos ensinou a respeito do bom ministro de Cristo Jesus em contrapartida aos falsos mestres, né? Então, numa mesma igreja haviam pessoas que estavam dissimulando o ensino, deturpando o ensino com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, e havia também exemplo de um bom ministro de Cristo, que no caso aqui era Timóteo. Ele deveria também ordenar, né, junto com a igreja, outras pessoas que deveriam ser também boas ou bons ministros de Cristo Jesus. O quinto capítulo nos ensinou a respeito de orientações para o relacionamento com os vários tipos de pessoas que formam a Igreja de Deus. Homens e mulheres, idosos e idosas, mulheres e homens jovens, assim como também nos ensinou sobre quais devem ser os critérios para a igreja sustentar as viúvas e a responsabilidade da igreja para com as viúvas realmente necessitadas. Além disso, esse capítulo 5 também nos ensinou sobre a remuneração dos presbíteros, ou dos bispos, ou dos pastores, a respeito da disciplina que deve ser aplicada aos presbíteros, caso eles sejam pegos em falta, a cautela quanto à ordenação de presbíteros. Ou seja, esse capítulo 5º nos ensinou a respeito do relacionamento que há na igreja, tanto entre pessoas diferentes, né, homens, mulheres, idosos, jovens, quanto pessoas que exercem funções diferentes, né, ou que estão em condições diferentes, viúvas, pastores, né, líderes. Então, caso os irmãos e as irmãs não tenham acompanhado as exposições desses capítulos, certamente será enriquecedor que os irmãos e as irmãs possam, né, voltar e acompanhar, não pelas pessoas que estão expondo, mas em honra, em respeito, né, à vontade de Deus expressa na Sagrada Escritura para a igreja dele. Como o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensina nessa carta, né, nós não estamos a ver navios. O Senhor deixou recomendações a respeito de como devemos proceder na casa de Deus. Então, esses capítulos estão nos ensinando exatamente isso. Então, eu convido os irmãos, caso não tenham ainda visto as exposições anteriores, que possam, né, se nutrir da sã doutrina, daquilo que foi dito de maneira correta. Aquilo que não foi, os irmãos podem, sem dúvida, deixar de lado. Mas aquilo que foi exposto e que é correto, que de fato provém, emana das Escrituras, que seja aproveitado, que seja de bom proveito, né, para a Igreja do Senhor. Então hoje nós entramos no 6º capítulo, né? E esse capítulo inicia ainda falando a respeito de relacionamentos, né? Assim como terminou o capítulo anterior, falando a respeito de relacionamentos, né? Regulando ou harmonizando esses relacionamentos. Dessa vez, né, o apóstolo Paulo vai se referir diretamente
a relação entre escravo ou entre servo e senhor, né? Então, o verso 1 do capítulo 6 começa fazendo referência, né, aos servos. O verso diz: todos os servos. Certamente, irmãos e irmãs, servir alguém voluntariamente, ou seja, de maneira não coagida, não forçada, não obrigada, não era algo depreciativo ou degradante, tido como indigno ou ignóbil por Cristo Jesus, pelo apóstolo Paulo, pelo pastor Timóteo ou por qualquer pessoa. Servir voluntariamente não era algo e ainda não é algo que afronte ou que afrontava a humanidade das pessoas ou a imago Dei, a imagem de Cristo em nós, a imagem de Deus em nós, que nos torna humanos. O próprio Cristo, por exemplo, serviu. Marcos 10, 45 registra que nem mesmo o Filho do Homem, Cristo Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Cristo serviu, e serviu inclusive com a sua própria vida, entregando em última instância a sua própria vida como um serviço em favor de muitos, em favor da sua igreja. Filipenses 2,7 diz a respeito de Cristo também: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Esvaziou-se a si mesmo, não tirou vantagem do fato de ser Deus, de ser 100% Deus, como se diz, mas vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. João 13, 14 diz: pois bem, se eu, Cristo, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés aqui é uma postura, é um ato de serviço e simboliza justamente isso, né? Se o mestre, se o Senhor e Mestre de vocês se coloca na posição de servo, então façam o mesmo, sirvam também. Então, servir voluntariamente não era e nem é degradante. Muito pelo contrário, servir é um ato, é uma postura correta, honrosa, né? E que muito é útil, não só na Igreja do Senhor, mas para a humanidade, né? Mas veja, o texto vai além, né? E não se refere apenas ao serviço voluntário. Ele se refere ao serviço na condição de escravo ou sob o jugo da escravidão. Veja, o texto diz: todos os servos que são escravos, nessa tradução que eu estou lendo, a tradução Almeida do século XXI. Na tradução da Nova Versão Internacional, o texto está traduzido da seguinte maneira: todos os que estão sob o jugo da escravidão. A ARA, a Almeida Revista e Atualizada, diz todos os servos que estão debaixo de jugo. Então, não era só a um serviço voluntário que o apóstolo Paulo estava se referindo diretamente nesse trecho, nesse verso. Ele estava se referindo ao serviço escravo. Ele estava se referindo ao serviço que era feito sob esse jugo da escravidão, né, dentro do regime de escravidão. Ele está se referindo a seres humanos que serviam no regime da escravidão dentro do Império Romano. E a escravidão no Império Romano, e aqui nós vamos abrir um parêntese, um relativamente longo parêntese para falar sobre a escravidão. É um texto que toca nesse assunto e nós precisamos também desenvolver um pouco esse tema para a gente poder entender o que está acontecendo aqui.
o porquê de Paulo estar se dirigindo diretamente aos escravos, né? Então, Paulo escreveu essa carta, né, em um período em que toda a região da Judéia, do que hoje é a Europa, estava dominada, né, pelo Império Romano, pelo famoso Império Romano, e o Império Romano era um império que era escravista, né? Havia escravidão no Império Romano, né? E cristãos verdadeiramente tementes e piedosos a Deus haverão de concordar que a escravidão era uma afronta à imago Dei, uma afronta à imagem de Deus em nós, ou seja, uma afronta à dignidade humana, uma afronta à humanidade. A escravidão era uma monstruosidade. Por que ela era uma monstruosidade? Porque tornava seres humanos propriedade de outros seres humanos, possibilitando, por exemplo, a venda e comercialização de pessoas, de gente, junto com gado, ou como se fosse gado, junto com sementes, cereais, ou como se fosse sementes, cereais, junto com instrumentos variados de trabalho. Então essa era uma das principais características ou a principal característica da escravidão, né, dentro do Império Romano. Era que uma pessoa era tornada propriedade de outra. Uma outra característica que reforça a ideia de escravidão como uma monstruosidade é que ela sujeitava a vontade de uma pessoa a de outra pessoa. Então, a vontade de um escravo não pertencia a ele, mas àquele que era senhor dele. Então, ele tinha sua vontade submetida à vontade de outra pessoa. Era uma monstruosidade porque forçava ao trabalho. O trabalho não era um trabalho livre, não havia livre empreendimento entre os escravos ou a partir de um escravo. O escravo, ele trabalhava sobre coação, de maneira obrigatória, compulsória, né? E uma outra característica que reforça a ideia de que a escravidão era uma monstruosidade era porque não se gozava de liberdade, né? Ora, se uma pessoa se tornava propriedade de outra, não tinha vontade própria, sua vontade estava submetida a outra, não lhe era possível desenvolver atividades livres de trabalho, obviamente, muito claramente, ela não gozava de liberdade. Então, todas essas características são uma afronta à imago Dei, à imagem divina no ser humano. Então, logo a escravidão era uma afronta à dignidade humana, à própria humanidade. No regime de escravidão romano, os escravos eram obtidos através de guerras, como prisioneiros de guerras, ou através de raptos em terras estrangeiras, ou eram os que nasciam já em famílias escravas, famílias que já eram escravas e tinham filhos, então o filho, né, a prole já nascia escrava também, né? Algumas pessoas se davam como escravos para pagar dívidas, né? Então pagava a dívida se entregando, né, para o serviço ou como propriedade de outra pessoa. E aqui na escravidão romana haviam pessoas de muitas etnias, das mais distintas possíveis, desde chineses a eslavos, pessoas da Palestina, da região da Arábia, né? E que exerciam tarefas muito diversas, né? Médicos, enfermeiros, professores, até mesmo filósofos, músicos, artesãos, administradores, supervisores. Então era uma escravidão completamente distinta da escravidão que a gente teve no século XIX. Por exemplo, aqui no Brasil, a escravidão negra, né? A gente está falando de uma escravidão completamente diferente. Isso é importante
se dizer nesse momento, porque quando a gente fala em escravidão, quando a gente ouve essa palavra escravo, muito provavelmente o que vem à nossa mente é a escravidão negra, né? Mas a escravidão romana era completamente diferente da escravidão negra. A escravidão romana tinham pessoas de toda cor, de todo tipo, de toda etnia, né? Eram pessoas que eram capturadas como prisioneiras de guerra. Então, se Roma entrava em guerra com uma determinada região, então os melhores profissionais, os melhores médicos, enfermeiros, músicos se tornavam escravos de Roma, prisioneiros de guerra, né? Então, era uma escravidão bem diferente. A escravidão romana não tinha a ver com etnia ou com raça. Eu sei que o conceito de raça é discutível, não vou entrar no mérito dessa discussão agora, porque não há tempo para isso. Mas o ponto é que a escravidão romana não estava vinculada à ideia de cor, como a gente conhece ou concebe na escravidão do século XIX, na escravidão negra, na escravidão que a gente teve no Brasil, né? Por exemplo. Então havia escravos de todos os tipos, e haviam também senhores de todos os tipos, né? Senhores bons, senhores que cuidavam bem dos seus escravos, senhores cruéis, né, que maltratavam os seus escravos. Então a escravidão romana poderia envolver crueldade ou não. Independentemente disso, era uma afronta à humanidade, porque tornar uma pessoa propriedade de outra, quando ela é propriedade apenas do Senhor, que é o seu Criador, é uma afronta ao Criador, é uma afronta à imagem do Criador no ser humano. Então, independente de haver crueldade ou não, a escravidão é uma monstruosidade. Então, que fique claro que a escravidão do Império Romano não estava centrada em termos raciais, né? Ou em razão da cor da pele, né? Era uma escravidão bem diferente, bem distinta, né? Então o apóstolo Paulo enfrentou a escravidão não como muitos gostariam que ele enfrentasse, né? Muitos olham para a Escritura e esperam que apareça a seguinte situação, que os apóstolos, que os primeiros cristãos tivessem feito uma revolução armada, derramado sangue e destruído a instituição da escravidão, o regime da escravidão. Então muitos, inclusive, se entristecem ao olhar para a Escritura e veem que isso não está presente. Porque outras coisas estão presentes, outras coisas muito mais importantes, e eu diria muito mais sábias e aprofundadas estavam acontecendo. O apóstolo Paulo enfrentou a escravidão, enfrentou, entre aspas, a escravidão com os princípios do Evangelho, estabelecendo os princípios de Cristo Jesus, que equilibrava a relação entre senhor e escravo e vice-versa. E com o tempo, esses princípios cristãos desarticularia o regime escravocrata. E aí, vocês podem me perguntar, quais eram esses princípios? Um primeiro princípio era que os comercializadores de escravos estavam violando o mandamento de Deus que diz: não furtarás. Raptores ou sequestradores ou exploradores de homens roubam pessoas, roubam a liberdade de pessoas, roubam o trabalho de pessoas e ferem o mandamento do Senhor que diz: não furtarás. Veja, Paulo, em 1 Timóteo mesmo, discorre sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 1:11, nós já passamos por lá. E a parte do 8, voltando um pouco, 1 Timóteo 1, Paulo diz: sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores. E entre esses transgressores, lá no capítulo 11, no versículo 10, está exploradores ou raptores de homens, que é uma referência ao mandamento não furtarás, não raptarás, não explorarás. Resumindo ainda mais esse mandamento,
a gente chega no ame o seu próximo como a si mesmo. Então, esse princípio estabelecido por Paulo, né, é um princípio poderoso para desarticular, para mexer nas bases de uma instituição tão forte como era a escravidão no Império Romano. Paulo ensina que ambos, tanto o escravo quanto o senhor, possuem o mesmo Senhor, que não faz acepção ou diferenciação por critérios errados ou preconceituosos entre pessoas. Veja, Efésios 6, 9 diz, vocês, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Da mesma forma, era com respeito, com honra, como ele estava falando nos versos anteriores de Efésios 6. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem, prestem atenção, que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Tanto o senhor de escravo quanto o escravo cristão tinham o mesmo Senhor, ou eram servos do mesmo Senhor. Esse era um princípio poderoso, porque harmonizava a relação, equilibrava a relação entre senhor e escravo. Não destruía o regime de escravidão no momento, imediatamente, mas estabelecia princípios que questionavam as bases do regime. O texto segue, e ele não faz diferença entre pessoas. E a igreja de Éfeso, que é essa mesma igreja onde o jovem pastor Timóteo está, já sabia disso antes do apóstolo Paulo escrever esses 2 versos aqui do capítulo 6, porque a carta de Efésios foi escrita entre 60 e 61 depois de Cristo. A carta, a 1 Timóteo, que foi escrita para Timóteo quando ele estava em Éfeso também, ou seja, na mesma igreja, foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo. Então, antes do apóstolo Paulo dizer que todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, ele já tinha dito aos cristãos em Éfeso que os senhores deveriam tratar os seus escravos da mesma forma, ou seja, com respeito, com honra, não os ameaçando, porque eles tinham o mesmo Senhor e esse Senhor não fazia acepção, diferenciação por critérios errados entre pessoas. Então esse era um outro princípio poderoso que o apóstolo Paulo estava estabelecendo e que haveria de questionar as bases da escravidão. Um outro princípio é que os senhores de escravos deveriam servir ao Senhor, dando ao escravo o que é justo e direito. Veja, Colossenses 4:1 diz, senhores, o apóstolo Paulo se refere diretamente a eles, ou fala diretamente a eles através da carta aos Colossenses. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Interessante que não havia um direito para o escravo. O escravo era propriedade de outra pessoa, não tinha direito nenhum. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo é algo muito subversivo para a sua época, né? Deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Os senhores de escravos cristãos também tinham um Senhor, também serviam alguém, também deviam honra a alguém. Então esse era um outro princípio, né? O princípio de dar ao escravo o que é justo e direito. Imagine isso com o tempo. Pelo menos dentro das igrejas cristãs, o relacionamento entre senhor e escravos chegou a um ponto no qual a escravidão não fazia mais o mínimo sentido dentro das igrejas cristãs, para os cristãos, né? Mesmo dentro de um regime escravocrata. Um outro princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo, dessa vez aos Gálatas, ele diz que ambos eram filhos de Deus. Veja só, Gálatas 3, do 26 ao 28 diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados,
de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, vocês são iguais. Tem a mesma importância diante de Deus, o senhor de escravo, e o escravo tem a mesma importância. O homem e a mulher têm a mesma importância, a mesma dignidade, o mesmo valor. O judeu e o grego, a mesma coisa. Então isso é completamente revolucionário. Isso vai de encontro às bases da escravidão, que dizia que há uma diferença gritante entre um senhor de escravo e um escravo, ao ponto de que o escravo é propriedade do senhor de escravo. Um outro princípio que Paulo estabelece aqui mesmo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 2, é que senhores e escravos são irmãos em Cristo Jesus. Veja o verso 2 de 1 Timóteo 6. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los, pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes e amados. Veja, além do apóstolo Paulo estar se referindo diretamente a escravos, o que não era algo comum, isso é algo muito peculiar das cartas do Novo Testamento, dizem os especialistas, os teólogos, os historiadores. Falar diretamente a um escravo é algo muito peculiar na Escritura. Inclusive, a Escritura tem uma carta inteira só para falar de um escravo, que era Onésimo, que era um escravo de Filemão. Daqui a pouco a gente vai tocar nessa carta. Algo que não existia, algo subversivo para a época. Uma carta que tratava um escravo em alta estima. Então, senhores de escravos, escravos são irmãos, caso sejam cristãos. E isso coloca eles na mesma posição, colocam eles na mesma igreja, cultuando no mesmo momento, em comunhão juntos, senhores de escravos e escravos, homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, jovens, viúvas, enfim. Essa é uma característica da Igreja do Senhor, desde os primeiros momentos, a sua diversidade na unidade, ou a sua unidade. A igreja é uma, mas ao mesmo tempo é diversa, formada por diversos tipos de pessoas que são irmãos, que servem ao mesmo Senhor. Senhores de escravos e escravos são irmãos. Veja, Filemão 1,16 diz, não mais como escravo, ou seja, receba, o que Paulo estava dizendo aqui, receba Filemão, Onésimo, que era o escravo, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está enviando um escravo que se converteu, que era escravo de Filemão e tinha fugido, e agora Paulo está enviando novamente o escravo para Filemão e está dizendo, olha, receba ele não mais como escravo, mas como irmão amado. Para mim, Paulo dizendo, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Veja só, o escravo não está sendo tratado como propriedade, está sendo tratado como pessoa, como irmão amado, como um cristão. Isso certamente não é apoiar a escravidão. Não é assinar embaixo para o regime escravocrata romano. Esses princípios colocavam em xeque o regime de escravidão, desestruturavam a base da escravidão, minava, solapava a escravidão de dentro para fora, em vez de através de uma revolução armada, de derramamento de sangue, da destruição de milhões e milhões de pessoas, porque os escravos eram cerca de 70 milhões no Império Romano. O Império Romano era gigantesco, dominava toda a Europa, Palestina, o norte da África. Era uma população gigantesca de escravos. Então, os princípios cristãos minavam a escravidão de dentro para fora. Ou seja, ia destruindo as bases que diziam que uma pessoa era propriedade de outra, que a vontade de uma pessoa estava sujeita à outra. Quando dizia que, olha,
O escravo e o senhor são propriedades do Senhor, de Deus que foi seu Criador. Olha, a vontade do escravo e a vontade do Senhor estão submissas à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Olha, a liberdade de uma pessoa, seja ela senhor de escravo ou escravo, desde que se converta ao Senhor, é a liberdade de Cristo e em Cristo, né? E agora eles trabalham para Cristo, diante de Deus, livremente, né? Então isso era subversivo, né? Considerando que a escravidão era uma instituição, ou seja, era algo que estava enraizado, estruturado, aprofundado, oficializado, era oficial a escravidão. Era algo sistematizado na sociedade romana, ao ponto de ser algo comum, normal, corriqueiro. Então, minar as suas bases através de princípios cristãos ou dos princípios de Cristo era uma sábia atitude que derrubaria futuramente o sistema. Um sistema enraizado como a escravidão não acabaria com um sopro. Precisava ser desestabilizado nas suas bases, precisava ter as suas bases destruídas. Instituições não acabam do nada. Sistemas não acabam do nada. Precisam ter suas bases questionadas, né? Então a fé cristã não concorda, nem legitima ou muito menos defende a escravidão. Muito embora alguns cristãos, durante o tempo, o fizeram. Para nossa vergonha, cristãos defenderam a escravidão e acharam que a Escritura fazia isso também. Há uma série de outros textos no qual o apóstolo Paulo, né, trata a respeito da escravidão dentro do Império Romano, regulando, equilibrando, harmonizando as relações entre escravo e senhor. Eu registrei eles aqui, mas não vou ler em razão do tempo, para que o vídeo não fique excessivamente longo. Mas 1 Coríntios 7, do 20 ao 24, na verdade esse é importante ler. Esse texto diz assim: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo em pleno Império Romano, em plena escravatura, regime escravocrata romano. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, não pertence a um outro ser humano. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Ou seja, o senhor de escravo é escravo de Cristo quando se converte ao Senhor. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Ou seja, se você foi chamado escravo, sirva como se servisse ao Senhor. Percebe como isso muda a percepção do que se faz? Eu não pertenço mais a uma pessoa humana, eu pertenço ao Senhor. Eu sirvo a essa pessoa porque sirvo ao Senhor. Outros textos são Efésios 6, do 5 ao 9, nós já até citamos o verso 9, Colossenses 3, do 22 ao 25, Filemão 10, Filemão 1, do 10 ao 9, na verdade Filemão só tem um capítulo, né? São textos nos quais o apóstolo Paulo aplica esses princípios e harmoniza as relações entre escravo e senhor. Harmonização que vai levar à desestabilização do sistema escravocrata, sobretudo dentro, né, a partir de dentro para fora, né? Então aqui a gente fecha esse parêntese, né? E antes de continuarmos, é importante não perder de vista que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, mais ou menos por volta de 62 a 64 depois de Cristo, e ele escreveu para o jovem Timóteo que estava servindo como pastor na igreja de Éfeso, né? Ele escreveu na intenção de orientar Timóteo como as pessoas deveriam se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, o fundamento da verdade. E como ele deveria conduzir a igreja, né, lidando com os problemas dela à luz da instrução inspirada e vinda de Deus através do apóstolo Paulo.
Então, no conteúdo da carta, o apóstolo Paulo ensina como o pastor Timóteo deveria lidar com os vários tipos de pessoas e de situações, né, que estavam ocorrendo na igreja de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a lidar com os falsos mestres, que eram falsos cristãos, ensina como ordenar, como lidar com os líderes, sobretudo presbíteros ou pastores e diáconos cristãos, não falsos cristãos como os falsos mestres, com homens e mulheres cristãos, com idosos e idosas cristãos, com homens e mulheres jovens cristãos, com viúvas cristãs e aqui com escravos cristãos. Havia muitos escravos e senhores de escravos nas igrejas cristãs no primeiro século, ou de início, ou na igreja primitiva, né? Por isso, as cartas do Novo Testamento são inovadoras, né? Citando com frequência escravos e senhores, se referindo diretamente a eles, como ele faz aqui. É uma carta que foi escrita para Timóteo, mas que as cartas eram lidas para toda a igreja, junta, reunida. Então, ao Timóteo ler essa carta, né, Paulo falava diretamente com os servos. Olha, todos os servos que são escravos Paulo está se referindo diretamente a essas pessoas que eram cristãs, estavam reunidas da igreja junto com os senhores de escravos. Então, por isso se cita com frequência escravos e senhores, porque haviam, né, escravos cristãos, crentes em Deus e senhores também. Então, ele fazia isso visando equilibrar a relação entre eles, como já foi dito. Agora que são crentes em Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a relação entre eles deveria ser diferente, né? Inclusive, já até falei que há uma carta, né, inteira só sobre isso, no qual Paulo escreve a Filemão para orientar como ele deveria receber Onésimo, que era escravo. E a gente leu esse texto agora há pouco, dizendo que Paulo orientando Filemão a receber Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado. Então havia também senhores de escravos cristãos, além de escravos cristãos. E a carta de Paulo aos Efésios, que nós já lemos o verso 9 do capítulo 6, deixa claro isso, que Paulo se refere diretamente aos senhores cristãos, orientando que eles tratem bem os seus servos, né? Então, está claro que a igreja de Éfeso era formada por uma diversidade de pessoas, o que era comum na igreja primitiva e é comum em toda a igreja hoje, né? Então, a diversidade e a unidade ao mesmo tempo. Uma única igreja com uma única cabeça, um único fundamento e ao mesmo tempo diversa, composta por membros diferentes, com funções diferentes, né? Algo muito bonito, de fato. Então, nesse trecho que estamos expondo, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a respeito do que ele deveria ensinar aos irmãos e às irmãs crentes em Deus, que eram escravos, especificamente, e faziam parte da igreja de Éfeso. Então, como as cartas eram também, né, lidas, então ele estava falando diretamente com os escravos. Todos os servos que são escravos devem fazer o quê? Então, depois desse longuíssimo parêntese, mas extremamente importante, os escravos deveriam considerar seus senhores dignos de toda honra. Deveriam honrar seus senhores com todo respeito, nas palavras, nas atitudes e nos serviços. Agir assim seria agir a partir de Cristo, a partir da sua nova vida em Cristo, transformados por Cristo, imersos na santificação em Cristo. Isso sinalizaria o Evangelho de Cristo, pois honraria o nome de Deus e não traria vergonha aos ensinos da fé cristã, porque os servos que são escravos deveriam considerar seus senhores dignos de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados ou envergonhados. Então, um cristão deve ser cristão em todo lugar, contexto e situação, mesmo diante ou mesmo inserido no regime de escravidão. Então é possível servir a Deus na universidade, no trabalho, ou seja, fazer tudo diante de Deus, como se estivesse fazendo para Deus, com todo o nível de ética exigido, de santidade exigido, né,
pelo caráter divino, né? É isso que o texto está ensinando aos escravos, aos servos, né? Martim Lutero diz que nós desprezamos a piedade que é acessível em toda parte. Nós desprezamos a devoção que é possível no trabalho, nos estudos, nas atividades domésticas, nas diversas atividades para além do culto cristão. Nós, às vezes, achamos que essas atividades são seculares, são profanas e não são santas. O que o texto está dizendo é que essas atividades são santas, devem ser encaradas como tais, devem ser feitas diante de Deus, para Deus, através de Deus, né? Devem ser fruto de um coração transformado. Eu não sou servo de gente, sou servo de Cristo, o escravo deveria dizer em última instância, e deveria servir ao seu Senhor de maneira digna para que o nome de Cristo não fosse difamado, ou o nome de Deus e os seus ensinos não fossem difamados. Obviamente, isso não envolve uma atitude pecaminosa, né? Se é exigido uma tarefa pecaminosa, isso não honra o nome de Deus, isso difama o nome de Deus. Então, se está livre para negar ou se negar a fazer atividades, práticas que firam o caráter de Deus, porque isso envergonha o nome de Deus. E o objetivo de honrar os seus senhores, ou seus empregadores, é que o nome de Deus não seja blasfemado. Uma excelente maneira de recomendar a fé cristã é através da vida, da postura, das atitudes. Se virem o Evangelho sendo vivenciado, praticado na sua vida, essa é uma boa recomendação da fé cristã, né? Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Blasfemar o nome de Deus é trazer vergonha para tudo aquilo ao qual o nome de Deus está associado. Quando você fofoca, quando você mente, quando você faz o seu trabalho de maneira corrupta, errada, enganosa, você envergonha o nome de Deus que está associado a você. Você que carrega o nome de crente, o nome de cristão, ou o nome de filho de Deus, envergonha o nome de Deus quando pratica qualquer tipo de ato, de postura, de vivência que fere o caráter divino. Isso significa desonrar o nome de Deus. O nome de Deus que descreve o seu caráter. O nome de Deus é Eu Sou. Lembra quando ele se apresenta para Moisés, ele diz Eu Sou. Isso quer dizer que ele é todo autoexistente e eterno. Então, nós que somos filhos de Deus, carregamos o nome de Deus. Então, quando agimos de maneira contrária ao caráter divino, nós estamos desonrando o nome de Deus. Estamos tomando o nome de Deus em vão. Como diz o terceiro mandamento, se não me falha a memória. E usar, ou invocar, ou tomar o nome de Deus em vão, é usar ele para qualquer fim que não seja o fim que Deus quer, que Deus exige na sua palavra. Ou seja, de maneira não condizente com o caráter divino, com a santidade divina, com a glória divina. Então, quando falamos de Deus, quer por palavras, quer pela nossa própria vida, temos de honrar plenamente e respeitar quem Ele é. O que estava em jogo aqui era isso. Todos os servos que são escravos devem considerar os seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O nome de Deus e a doutrina, ou seja, o ensino verdadeiro, a sã doutrina, esse que estava sendo ensinado e que nós já temos aqui, ele registrado no Novo Testamento, como o ensino dos apóstolos, o ensino dos verdadeiros apóstolos de Cristo Jesus. Para que esse ensino, ou seja, para que o Evangelho e todo o seu desenvolvimento feito pelos apóstolos não fossem envergonhado, blasfemado, através de uma prática corrupta, de uma prática indigna, de uma prática desonrosa.
Por isso, essa orientação. E os que têm senhores crentes, então isso quer dizer que a orientação anterior, no verso 1, era para aqueles que têm senhores descrentes. Então, mesmo diante de um senhor descrente, eu devo ter uma postura cristã, né? E assim honrar o nome de Deus. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes e amados. Ensina essas coisas. O fato de os senhores de escravos serem cristãos não deveria, né, se tornar uma justificativa para se fazer o serviço ou um serviço de péssima qualidade, ou desprezá-los, já que agora são irmãos, crentes e amados diante de Deus. Eles são irmãos, são crentes mesmo, são nossos irmãos, somos iguais, então a gente faz aqui o serviço de qualquer maneira, faz de... Não. Né? O que o apóstolo Paulo orienta é o seguinte: vocês continuam sendo cristãos, vocês são irmãos, servos do mesmo Senhor, mas continuam, obviamente, muito claramente sendo cristãos. Então devem continuar desenvolvendo uma postura cristã. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes e amados. Ensine essas coisas. É um tipo de ensinamento completamente diferente do que se veiculava no regime escravocrata. O que está se pedindo aqui são atitudes harmônicas, né? Tanto aqui especificamente do escravo, do servo, mas também do Senhor, como nós vimos em Efésios, como nós vimos em 1 Coríntios e como nós vimos em Filemão, né? Essas mesmas atitudes aqui que eram esperadas do escravo, ou seja, uma postura cristã, era esperado também do Senhor, né? Paulo orienta, exorta os senhores de escravo a também terem uma postura igual, né? Como nós lemos em Efésios 6:9. Uma postura de igual honra e respeito pelo escravo, tratando-o bem, não o menosprezando, o xingando, o ameaçando, né? Então, era responsabilidade de Timóteo, como pastor em Éfeso, ensinar essas coisas. Ensine essas coisas, é como o verso 2 termina. E isso aqui era uma carta, né? Uma carta que era lida de uma vez só, né? Para a igreja, né? Toda reunida. Tudo era para ser ensinado. Então, Timóteo deveria fazer isso. Timóteo era o responsável por fazer isso. Ensine essas coisas. Ele já tinha pedido para Timóteo fazer isso no capítulo 4, verso 11. Quando Paulo diz, ordena e ensina essas coisas. As coisas que ele estava dizendo na carta. O que ele disse até o verso 11 do capítulo 4 e o que ele disse até agora, né? No capítulo 6, verso 2. Ensine essas coisas. Deixe claro isso. Na igreja do Senhor, a palavra do Senhor deve ser ensinada. Deve ser claramente explicada e ensinada. E os pastores são os principais responsáveis por isso. Então, por isso, Paulo diz, ensina essas coisas para Timóteo, né? Então, concluindo, irmãos e irmãs, trabalhamos diante de Deus. Nós, em última instância, não trabalhamos para os nossos senhores, não trabalhamos para os nossos empregadores, não trabalhamos uns para os outros. Trabalhamos sim, mas trabalhamos para eles servindo ao Senhor. E isso é uma atitude de culto, de adoração, uma atitude solene, né? Essa noção, essa postura cristã, né? De servir a Deus servindo aos outros. O que fazemos, devemos fazer para mostrar o caráter divino e não para envergonhar o nome de Deus e o ensino, a sã doutrina do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso trabalho correto é uma maneira de mostrar o caráter de Deus e o reino de Deus. Dessa forma, honramos o nome de Deus e a sua palavra, quando mantemos uma postura cristã.
Da mesma forma, os patrões também o são diante de Deus, ou seja, servos. Também darão conta de suas boas e más obras. Se envergonharam ou embelezaram o nome e o ensino de Deus. Sejamos todos, então, servos do Senhor, escravos do Senhor, o que é uma honra servir o Senhor do universo, o Senhor do cosmos, né? E eu gostaria de encerrar com um relato de um cristão chamado William Wilberforce, um cristão inglês ou britânico que lutou persistentemente e de maneira sábia contra a escravidão. Não mais a escravidão do Império Romano, mas a escravidão do século XIX, na Inglaterra do século XIX. William Wilberforce era um cristão e se tornou um político ativo na luta contra o regime escravocrata inglês do século XIX. John Stott, no seu livro O Incomparável Cristo, cita uma série de cristãos que foram influenciados por Cristo, ou seja, que desenvolveram pela graça, movidos pelo Espírito Santo, uma postura cristã. E um desses nomes, uma dessas pessoas, um desses servos de Cristo Jesus que ele cita é William Wilberforce. E ele diz o seguinte: em particular, Wilberforce ficou indignado com o envolvimento dos britânicos no tráfico de escravos. Seus horrores foram descritos da seguinte maneira: um ataque súbito contra alguma calma vila nativa no oeste da África, o arrasto de homens, mulheres e crianças algemados à costa, a longa e lenta viagem através do Atlântico, o porão sujo e mórbido, onde os escravos eram amontoados em plataformas, e então o trabalho nas plantações de açúcar sob os chicotes dos capatazes. Wilberforce entrou no parlamento inglês, como membro por Yorkshire. Aos 21 anos, em 1780. E 7 anos mais tarde, apresentou uma moção contra o tráfico de escravos. Ele não era uma pessoa muito influente. De pouca estatura, tinha visão precária e um nariz curvado para cima. Quando Boswell, um outro político do parlamento, o ouviu falar, considerou-o um perfeito camarão sem importância. Mas depois reconheceu que neste momento o camarão cresceu e virou baleia. Assim, projetos de abolição com respeito ao tráfico e projetos de escravos estrangeiros proibindo o envolvimento de navios britânicos com o tráfico de escravos foram debatidos na Câmara dos Comuns, que era o parlamento inglês, em 1789, 1791, 1792, 1794, 1796, 1778, 1799. 1798 e 1799. Mas todos foram rejeitados, infelizmente. Até que o projeto de abolição de tráfico de escravos finalmente passou em 1807. Então, depois das guerras napoleônicas, Wilberforce voltou suas energias contra a abolição da escravatura em si. Mas em 1825, problemas de saúde o fizeram renunciar à casa e Thomas Fowell Boston, a casa que ele representava no parlamento. Assumiu a liderança, ele renunciou à casa e assumiu a liderança uma outra pessoa no lugar dele, Fowell Boston. Em 1833, o projeto de abolição da escravatura passou por maioria esmagadora nas 2 casas do parlamento. 3 dias depois morreu William Wilberforce. Ele foi sepultado na capela de Westminster, em reconhecimento de sua perseverante luta de 45 anos em favor dos escravos africanos. Um cristão que lutou contra a escravidão porque entendeu que era filho de Deus e que os escravos eram seres humanos, carregavam a imagem e semelhança de Cristo.
ele reconheceu a doutrina cristã e, com um desejo ardente, perseverante e sábio, decidiu honrar o nome de Jesus Cristo e o ensino dos apóstolos. E assim, com a sua própria vida, doando-a em favor da luta contra a escravidão, passou todo esse tempo lutando contra algo que afrontava a humanidade e a imagem de Deus. Que sejamos tocados pelo exemplo de Cristo, pelo exemplo de Paulo, pelo exemplo de Timóteo, pelo exemplo de William Wilberforce, e sejamos servos do Senhor, servos fiéis do Senhor. Então assim, irmãos e irmãs, nós encerramos essa exposição e eu gostaria de encerrar com uma oração. Oremos. Deus, nos ajude a nos aproximar da Tua Escritura com reverência e a aprender dela. Que sejamos transformados no mais profundo do nosso coração. Que a Tua Palavra nos corte, nos fira e nos sare. Que o Teu Espírito nos conforte e frutifique em nós o fruto do Espírito. Deus, que através do exemplo desses irmãos possamos nos tornar servos de Cristo Jesus, cada vez mais dedicados em servir uns aos outros, porque fazendo isso, não fazemos simplesmente uns para os outros, mas para o Senhor. Servimos o Senhor, servindo uns aos outros. Então nos ajude a honrar o Teu nome e o ensino correto da Tua Escritura, da Tua vontade. É assim que nós te oramos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.